A mensagem dessa noite está baseada no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Hoje nós vamos falar sobre amor. A propósito, essa palavra amor a gente precisa contextualizar dentro dessa percepção à luz das Sagradas Escrituras. Eu não sei se você que está aqui nessa noite, você que está em casa, sabe, e se souber, eu apenas vou lembrar, mas se não souber, eu vou poder ensinar um pouco para você, que a palavra amor no grego, ela tem sete palavras para definir que tipo de amor você tem, que tipo de amor você sente. Na língua portuguesa, nós só temos o verbo amar. E para qualquer sentimento que você expresse amor, você usa o verbo amar. Se você ama a Deus, você diz, eu amo a Deus. Se você ama a tua esposa, eu amo a minha esposa. Se você ama o teu filho, eu amo o meu filho. E assim sucessivamente. Mas no grego nós enquadramos, dentro do contexto ainda na Grécia clássica, trazendo principalmente um grande filósofo chamado Sócrates, que recebeu o nome de amante da filosofia. Daí a ideia do amor philos, philéumeno, aquele que ama de forma naturalmente se torna amante de alguma coisa. Já no Novo Testamento, a palavra, o verbo agapau, o verbo amar, o verbo ágape, de agapau, traz em si algo que transcende a nossa própria possibilidade de amar, porque é apenas através do verbo agapau, ágape, que nós aprendemos o que é o amor incondicional. Quando a Bíblia se refere ao amor ágape, está falando que esse amor é o amor que Deus sente por você. É o amor que aparece em João 3,16, de tal maneira Deus amou o mundo. E esse amor transcende, ele está além da sua própria compreensão, do seu próprio entendimento. Quando a gente fala de um amor que envolve o desejo, os amantes, homens, mulheres, que amam suas esposas, os seus maridos, nós sabemos e aprendemos sobre o verbo que traz a ideia do amor eros, que é uma atração, um desejo, que a gente pode dizer um desejo da carne. E quando a gente fala de filéumenos, nós estamos falando de um amor de irmão. Eu amo fraternalmente todos vocês me amam, e nós temos um amor. E esse amor condiciona o sentimento que eu sinto por você e você por mim. Esse amor de amizade também pode ser enquadrado. Se você sabe que Deus o ama, eu queria lhe fazer uma pergunta nessa noite. Você acha que Deus precisa provar que ainda te ama? É necessário que Deus prove que Ele ama você, ou você já está satisfeito em saber que Deus o ama? Eu venho com essa pergunta dentro do meu coração. E essa pergunta tem me feito refletir sobre a questão de amar e compreender esse amor que eu sinto por Deus. Eu não posso desassociar o amor que sinto por Deus daquilo que é a obediência a Deus. Talvez se eu pudesse enquadrar uma outra releitura dessa pergunta que eu lhe fiz, eu faria: você ama Deus tanto quanto o conhece, o quanto você o obedece? A pergunta é para você, a pergunta é para mim. Nós amamos a Deus o tanto quanto o conhecemos? E se você diz que ama tanto a Deus o quanto o conhece, eu não quero entrar na tua intimidade, porque Deus já conhece a tua intimidade. Mas eu gostaria de desafiar você, provocar você a uma reflexão como anda a tua vida. Porque nós somos confrontados pela palavra de Deus a mostrar se de fato nós amamos a Deus, porque Deus não precisa provar mais nada sobre o que Ele sente por nós. Deus provou através do seu Filho amado
que Ele nos ama, tanto nos ama que Ele deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. E esse amor é um amor incondicional, é um amor ágape. Mas se você ama Deus, você está disposto a conhecer a Deus, você está disposto a conhecer a Deus e o obedecer. E obedecer esse Deus significa trazer para você muitas perguntas e ao mesmo tempo grandes desafios. Você está disposto a pagar o preço de ser um cristão melhor, ser uma pessoa capaz de viver nessa obediência e lutar para servir, dar o seu melhor, o seu 100%? É triste dizer, irmãos, mas nós precisamos refletir. Nós precisamos refletir sobre o quanto nós amamos o nosso Deus. Será se vale a pena negligenciar a nossa caminhada de fé? Será se vale a pena dizer que amamos a Deus e odiamos o nosso próximo? Será se vale a pena dizer que amamos a Deus e não estamos em paz? Será se vale a pena dizer se amamos a Deus e ocultamente estamos cheios de pecados não confessados? Será se vale a pena dizer que amamos a Deus e estamos sobrecarregando as nossas emoções, os nossos sentimentos com a carga negativa de sentimentos que roubam de nós a esperança, a alegria, a fé? Será se vale a pena disfarçar e carregar sobre os nossos ombros a culpa que tanto tem forçado a nossa consciência e nos denuncia que nós estamos errados o tempo todo e não somos capazes de olhar para Deus, pedir perdão? Será se vale a pena? Será se vale a pena? Será se vale a pena? Muitas vezes nós estamos negando a verdade do Evangelho. Quando nós estamos dizendo, cantando, pregando que amamos a Deus, estamos fazendo tudo ao contrário daquilo que é a vontade dEle para a nossa vida. Não somos cumpridores das regras tão fundamentais da vida cristã, e uma delas é manter a nossa comunhão com Deus. Em vez de dizer que estamos amando a Deus, estando próximo dEle, nós estamos nos afastando, estamos distanciados da presença de Deus. Quando Deus está em nossa vida, as nossas atitudes, nossas ações é totalmente diferente. Nós vemos, enxergamos Deus, nós praticamos a presença de Deus. Você precisa entender que eu e você precisamos estar atentos. Há muitas coisas que têm confundido a cabeça do ser humano, e nos dias de hoje então, você precisa ser confrontado e precisa continuar sendo confrontado com a verdade do Evangelho que liberta, que transforma, que tira de você todas as amarras do diabo, que tem sufocado, tem tornado muitas pessoas prisioneiras de sentimentos de culpa, de raiva, de dor e tantas outras coisas como enfermidades espirituais, pessoas que não conseguem se libertar. E muitas dessas pessoas também estão vivendo uma vida tão normal, relativamente acham que tudo é normal, quando na verdade não é normal. O Evangelho, a vida cristã tem regras também, há valores, há princípios, há uma conduta ética que eu preciso mostrar que somente através da obediência a tudo isso que Deus coloca para mim, não para me obrigar, mas para me fazer refletir sobre a sua vida e minha vida, que me faz dizer que eu amo a Deus, porque verdadeiramente eu estarei obedecendo a sua palavra. Eu sonho e vou continuar sonhando e não vou abrir mão, e sempre vou continuar dizendo que vale muito a pena lutar por uma igreja saudável, uma igreja que não está cauterizada, amordaçada, presa, como muitas igrejas relatadas em Apocalipse. Vamos perceber que vale a pena, vamos continuar firmes, acreditando que a nossa vida cristã tem um preço a ser pago, e vale a pena lutar pelo Evangelho, pela verdadeira expressão de que Deus nos ama e nós devemos amar a Deus, obedecendo a sua voz, a sua palavra, sendo cumpridores da sua vontade,
Deus não exige nada de você, não exige nada de mim, Ele só quer obediência, e obediência a Deus é a mesma coisa que dizer e declarar com a nossa vida na prática que nós o amamos, porque quando nós o obedecemos, nós estamos dizendo e declarando para todas as pessoas que nós obedecemos a Deus não por medo, mas porque nós temos esse Deus em nossa vida, porque Ele é o Senhor da nossa vida e Ele nos faz bem. Deus nos faz bem. Como seria bom dizer para nossa casa, para nossa família, para os nossos filhos, que nós amamos a Deus, mostrando na prática, obedecendo a sua palavra, porque são os exemplos que falam mais alto. É o espelho da alma, que diz o quanto nós amamos a Deus, quando nós estamos praticando a sua palavra. A palavra de Deus precisa ser devolvida ao teu coração. A palavra de Deus precisa encher você, inflamar o teu coração de amor por ela, porque somente sendo amante da palavra de Deus, você vai dizer que o teu prazer está na lei do Senhor e nela você medita dia e noite. Nós estamos vivendo um mundo exuberante de tantas belezas, de tantas atrações, e muitos estão sendo atraídos enganosamente por aquilo que os olhos veem e o coração muitas vezes está sentindo, que é o bel prazer dessa vida. O Evangelho sempre nos confrontou que para amar a Deus e provar o quanto amamos a Deus, nós precisamos guardar a sua palavra. Não obstante, nós aprendemos e Jesus diz: conhecereis a verdade, nós somos chamados para ser livres do pecado, das amarras, de tudo aquilo que nos prende. Por que será que o salmista diz que o meu prazer está na lei do Senhor, e nela medito dia e noite? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando nós obedecemos a Deus, nós estamos praticando a sua palavra, e quando praticamos a palavra de Deus, nós estamos provando que amamos a Deus, e isso para nós é tudo. Nós precisamos recomeçar a nossa vida da onde nós estamos. Você precisa estar disposto a pagar o preço. Eu tenho que estar disposto a retomar a minha vida cristã. Quantas pessoas estão enganosamente vivendo, achando que o simples fato de ler, pregar, cantar, dançar, isso é tudo. Não. A obediência começa quando nós estamos intimamente ligados à voz de Deus. E o primeiro passo é a sua palavra, que é reflexo da nossa vida. Jesus disse em João 13,15: porque eu vos dei exemplo para que, como eu fiz, vós façais também. Nós estamos aprendendo tudo errado quando nós não estamos aprendendo de Jesus e sobre Jesus. Que é uma palavra mais importante, significante, qualquer coisa, coloca Jesus em tua vida, em tua mente, em teu coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Bem-aventurado os puros de coração, porque estes verão a Deus. Não se engane, de Deus ninguém se zomba. Aquilo que o homem semeia também ceifará, colherá. Nós precisamos praticar o amor de Deus através da simples maneira de viver a presença desse Deus em nossa vida. O amor de Deus por nós corresponde à obediência. E não leve isso como um peso na tua vida, como uma obrigação, porque se você estiver colocando como peso amar a Deus e ter que obedecer às regras do Evangelho, não vai valer a pena você continuar caminhando como cristão. Só vai valer a pena se você entender que o Evangelho não pode ser um peso, uma obrigação na tua vida. A propagação do Evangelho, sim, que o apóstolo Paulo declarou: o Evangelho me foi imputado em conta de obrigação, e ai de mim se isto eu não fizer. Aquele que ama, obedece a Deus, propaga, leva o Evangelho adiante,
fala de Jesus, vive Jesus, pratica Jesus, porque essa é a centralidade do amor de Deus, o querigma, a proclamação, o Evangelho que transforma, que muda, que faz nova todas as coisas, que nos devolve a alegria de servir ao reino de Deus e entender que esse reino de Deus está cada vez mais próximo. Não estou fazendo nenhuma profecia, e ai de mim, não sou profeta para vaticinar o futuro como muitos fizeram, mas eu posso declarar para vocês que as Sagradas Escrituras estão se cumprindo. O amor de muitos está esfriando. A gente vê notoriamente isso. Então, precisamente, a gente vê quantos estão se afastando do Evangelho. Quantas pessoas estão relativamente trocando o certo pelo errado. Aliás, quando a gente fala de trocar certo pelo errado, os nossos absolutos, as verdades que ensinamos pregando estão sendo barganhados. A verdade está deixando de ser verdade para ser mentira. É um absurdo. Quando a mentira está deixando de ser mentira e agora é verdade. Aquilo que se ensinava antes como mentira, as pessoas estão acreditando tudo hoje. Todos, a maioria estão achando que é verdade. Mas você não pode achar que isso é verdade. Porque se você ama a Deus, você obedece a sua palavra, você vai saber que você está sendo chamado, desafiado, e ao mesmo tempo todos nós somos enriquecidos, mesmo que haja vista todo e qualquer desafio, nós somos convidados a continuar marchando, servindo a Deus e para Deus, entregando todos os dias a nossa vida. E a pergunta é essa: será se vale a pena você amar a Deus? Cada um pode e deve responder por si. Amar a Deus é algo muito pessoal, é intrínseco, ou seja, inseparável à nossa natureza. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e somos convidados a amar a Deus, porque o Evangelho é a graça de Deus que se fez presente em nós. Você foi convidado pela graça de Deus para servir ao reino de Jesus, a servir o reino de Deus, o reino da plenitude do Espírito Santo, o reino que não terá fim, o reino que será eterno, esse reino que vai estar conosco dentro do nosso coração até o juízo final. E se você é fiel até a morte, você já sabe a recompensa, você receberá a coroa da vida. Por isso vale a pena amar a Deus e obedecer a sua palavra, obedecer os seus mandamentos, guardar dentro de nós aquilo que Deus deseja, aquilo que Deus quer que façamos. E à medida que crescemos no amor de Deus, o conhecimento é natural. Para aqueles que amam a Deus, obedecem a Ele, o seu crescimento se dá naturalmente. E aí os teus olhos começam a brilhar. A tua vida começa a valer a pena. E tudo que você faz, você entende que não é para você, é para a glória de Deus. Para isso nós fomos chamados, para que Deus seja exaltado. E assim nós vamos entendendo e vendo a cada dia que esse amor floresce, esse amor cresce. Ame a Deus de todo o teu coração. Faça como o deuteronomista ensina. E nós precisamos cada vez mais colocar dentro do nosso coração: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Aí você vai saber que viver a presença de Deus é um ato de amor, e esse amor será correspondido naquilo que você faz para obedecer a sua palavra. Que Deus nos ajude, irmãos, a amar a Deus, a conhecê-lo e viver todos os dias para declarar com as nossas ações e nossas atitudes que nós obedecemos a Deus porque nós o amamos. E se nós o amamos, nós vamos obedecê-lo.